E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre a população mundial e a pirâmide etária. Na aula passada, nós vimos quais os fatores que contribuíram para o crescimento exponencial da população mundial e que, nos últimos tempos, esse crescimento ele vem desacelerando em alguns países e em outros países o crescimento ainda continua acelerado. Nas páginas 404 e 405, observamos o crescimento da população mundial ao longo do tempo e as projeções até o ano de 2050. Também podemos analisar o crescimento da população por faixa etária ou por idade, identificando a evolução da quantidade de crianças e jovens, adultos e idosos em sua composição. Vamos observar no gráfico abaixo a evolução da população mundial por faixa etária. No gráfico acima, que faixas de idade apresentam um crescimento vertiginoso até o ano de 2050? Vamos analisar o gráfico agora. É importante que você fique com essas páginas 406 e 407 abertas para você poder fazer a comparação com o gráfico a seguir, ok? Então, podemos constatar a diminuição da quantidade de crianças e jovens ao longo dos anos. Isso é reflexo da redução da taxa de natalidade e o consequente aumento significativo dos números de adultos e idosos na composição da população. A variação das taxas de natalidade e de mortalidade podem ser observadas no perfil etário da população mundial ou de um país. Esse perfil pode ser representado por um gráfico chamado de pirâmide etária, na qual é possível visualizar as características da população, como quantidade de indivíduos divididos por sexo feminino e masculino, e faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Vamos analisar as pirâmides a partir de agora do ano de 2017 e uma projeção para o ano de 2050. Primeiro, você precisa entender como que está estruturado a pirâmide etária. Ela vai estar estruturada em base, que é composta pelos jovens de 0 a 19 anos. Na parte central, que nós chamamos de eixo, vai estar os adultos, que é entre 20 a 59 anos. E no topo, nós vamos ter os idosos, que é acima de 60 anos. Do lado direito, nós vamos ter as mulheres e do lado esquerdo, nós vamos ter os homens. Vamos compreender o porquê que elas são importantes. Primeiro, elas são importantes porque elas são instrumentos de análise social, permitindo observar o comportamento da população de um determinado local, como ela é organizada, qual é a expectativa de vida, as diferenças entre homens e mulheres. Permite também refletir acerca de políticas públicas voltadas à saúde, à educação e à cultura, visto que sua análise também traz reflexos desses setores sociais por meio de taxas de natalidade relacionado à base da pirâmide, índices de violência relacionado ao corpo da pirâmide e qualidade de vida relacionadas ao topo da pirâmide. Assim, é possível compreender a evolução demográfica ao longo de anos, observando os possíveis declínios, as expansões ou também a estabilidade da população. Agora que eu já expliquei como a pirâmide etária ela está estruturada, agora vamos analisar essas duas pirâmides, uma referente ao ano de 2017 e a outra referente ao ano de 2050. Agora vamos analisar a pirâmide etária do ano de 2017. Nessa pirâmide, ela é composta mais por homens ou por mulheres? Lembrando que as mulheres ficam do lado direito e os homens ficam do lado esquerdo. Na base,
Quem é que está na base? São os jovens, não é isso? E aí, você acha que essa base, ela está mais larga do que o topo, ou o topo está mais largo que a base? E os adultos? Apresentam um número significativo de adultos nessa pirâmide? Agora você vai tirar suas conclusões. E nessa outra pirâmide, representando a população mundial em 2050. O que é que você observa de diferente nessa pirâmide comparada com a de 2017? Olha a base. Olha agora o eixo da pirâmide e olha o topo. Qual é a população aí que vem se destacando? É os jovens? São os adultos ou são os idosos? Nós vamos ter que mundo em 2050? Um mundo de pessoas jovens, de adultos ou de idosos? E aí, tire suas conclusões e faça suas anotações no seu caderno de geografia. Nas páginas anteriores, estudamos que a estrutura da composição etária da população pode ser analisada por meio das pirâmides etárias. Pelos dados desses gráficos, podemos identificar e analisar as populações de diferentes países que podem ser predominantemente jovens, maduras ou em processo de envelhecimento e envelhecidas, como veremos a seguir. Vamos identificar uma pirâmide que representa uma população de jovens. A pirâmide etária de um país com a população predominantemente jovem apresenta um aspecto que lembra a forma geométrica de um triângulo. A base mais larga indica a elevada taxa de natalidade e a maior proporção de jovens no conjunto da população. O corpo mais estreito da pirâmide revela que a população diminui consideravelmente de uma faixa etária para a outra, à medida que a faixa etária aumenta, e o ápice bem estreito mostra que a proporção de idosos no conjunto da população é menor que os demais grupos. A Bolívia, ela vai apresentar uma população jovem, conforme a sua pirâmide etária. Agora vamos analisar uma pirâmide etária de um país com população mais envelhecida. Tem a base mais estreita, pois a quantidade de crianças e jovens é menor se comparada às demais faixas etárias. Um exemplo é a pirâmide etária da Coreia do Sul. Isso ocorre porque os países estão em processo de envelhecimento. Com isso, a forma da pirâmide vai se modificando e o ápice vai se tornando maior em razão da diminuição da taxa da natalidade, do aumento da expectativa de vida e da população idosa. Esse processo ele ocorre sobretudo em consequência das melhores condições socioeconômicas da população. Em geral, a população de idosos ou envelhecida ela é maior nos países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, da Itália, da França, Suécia, Japão, entre outros. A pirâmide desses países eles vão apresentar uma base estreita, ou seja, vão ter poucas crianças e jovens em razão da baixa taxa de natalidade. E o ápice vai ser mais largo, ou seja, vai ter uma grande proporção de idosos devido à maior expectativa de vida, em virtude das melhores condições socioeconômicas da população. Por causa da baixa taxa de natalidade e da reduzida proporção de jovens na composição da população, muitos desses países enfrentam a escassez de mão de obra no mercado de trabalho. Contudo, em certos países, a falta de trabalhadores é equilibrada pela entrada de imigrantes que saem de seus países de origem e vão para outros lugares em busca de trabalho e melhores condições de vida. Outro reflexo decorrente do aumento do número de idosos na população é a crescente elevação dos gastos públicos com o pagamento de aposentadorias e benefícios, assim como investimentos em saúde pública para essa parcela da população. Verificamos que a população mundial vem aumentando a cada ano. Contudo, existem países em que o crescimento
é superior à média mundial, como o Níger na África. Veja a seguir algumas informações demográficas a respeito desse país. O país, cuja população deve triplicar até 2050. E por que isso é um problema? A média de filhos para cada mulher no Níger é de 7,6. Apesar de campanhas para estimular planejamento familiar, será difícil mudar a cultura em um país onde ter filhos é sinal de riqueza e poder. Em um país onde a população é composta principalmente de jovens, a cultura valoriza a maternidade. Constata-se que a elevada taxa de fertilidade no Níger se deve à geração de filhos por mulheres ainda na juventude e às questões culturais. Soma-se a isso o fato de poucas mulheres e também homens não utilizarem métodos contraceptivos, o que leva à taxa de natalidade. Ao analisar a situação do Níger com a de países desenvolvidos, vamos perceber que são situações completamente opostas. Enquanto que, de um lado, as mulheres vão ter filhos, muitos filhos, né? Do outro, nós vamos ter mulheres que não querem ter mais uma grande quantidade de filhos, ou seja, a taxa de natalidade, de um lado, ela vai ser elevada e do outro, ela vai ser baixa. Ao analisar as características demográficas do Níger, nós vamos perceber que a taxa de fertilidade, 7 filhos por mulher, ela é bem elevada, e isso vai provocar um acelerado crescimento da população, como está retratado na manchete. A média de idade da população é de 15 anos. A expectativa de vida é baixa comparada com as taxas dos países desenvolvidos, que chegam a mais de 70 anos. A taxa de crescimento anual da população economicamente ativa ela é baixa, é apenas 3,6%. A taxa de nascimento entre mulheres de 15 a 19 anos é de 194%, é muito elevada. A taxa de mulheres que utilizam métodos contraceptivos em 15 a 49 anos, em 2016, é apenas 14,4, ou seja, é uma taxa muito pequena, né, no universo de muitas mulheres que não usam o contraceptivo. Já em outros países, o crescimento é reduzido por causa de fatores como o controle de natalidade, como ocorre na China. Veja a seguir algumas informações demográficas desse país. China alivia planejamento familiar, mas manterá controle. Manter baixas as taxas de natalidade chinesa continua a ser uma prioridade de longo prazo para o desenvolvimento do país, afirmou o porta-voz do governo. Com base nas manchetes, percebe-se que o governo implementa políticas para manter baixa a taxa de natalidade e também que a maioria dos chineses não deseja ter mais de um filho. Isso reflete nas baixas taxas de crescimento da população, de fertilidade e de natalidade, que acarretam o envelhecimento dos chineses. O envelhecimento da população pode ser percebido na diminuição da PEA, que é a população economicamente ativa, que aponta a saída das pessoas do mercado de trabalho por causa da idade avançada. O que acontece é o seguinte, que a China possui atualmente a maior população do planeta, com mais de 1,3 bilhões de pessoas, o que representa para o governo um problema histórico relacionado com o excesso de pessoas. Diante desse cenário, uma questão estabelece-se: como conter um crescimento ainda mais elevado da população no país? Em virtude dessa preocupação, o governo adotou um severo controle demográfico na China, a partir dos anos 70, chamado de Política do Filho Único. Segundo essa lei, cada casal poderia ter apenas um filho, de modo que a geração de um segundo filho poderia acarretar severas punições por parte do Estado, incluindo o pagamento de multa. Existem, no entanto, algumas exceções aplicadas à política do filho único na China. Na zona rural, por exemplo, é muitas vezes permitido o segundo filho de um casal, sobretudo quando o primeiro é uma mulher.
Isso porque o país considera que o campo, acima de tudo, precisa suprir com sua força de trabalho as necessidades alimentares de toda a população do país. Algumas etnias específicas, como os tibetanos, também possuem exceções à política do filho único. O crescimento demográfico chinês vem diminuindo consideravelmente. Tanto é que a Índia, segundo o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas, deverá ultrapassar a China em termos populacionais nas próximas décadas, a não ser que esse país também adote severas leis de controle populacional. Por outro lado, o governo chinês vem encontrando problemas demográficos resultantes da desaceleração do crescimento vegetativo do país. O primeiro deles é a bomba demográfica do envelhecimento, que resultaria do aumento da proporção do número de idosos, o que acarreta sérios desequilíbrios previdenciários. Esse problema, atualmente vivido na Europa e no Japão, seria mais duramente sentido na China, que ainda se encontra em nível de subdesenvolvimento, com muitos problemas sociais. Por essa razão, o governo, nos últimos anos, vem flexibilizando a política do filho único para conter o problema do envelhecimento populacional na China. Apesar desse cenário, as mudanças atuais ainda são tímidas, com a permissão de um segundo filho para os casais que assim o desejam. Além do mais, muitos analistas demográficos vêm apontando que as próprias famílias chinesas, sobretudo as que possuem melhores condições de vida, estão recusando-se a ter esse segundo filho. Caso isso continue, o governo chinês, contraditoriamente, deverá incentivar o crescimento demográfico, a fim de evitar que sua população envelheça demasiadamente nas próximas décadas. Então, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula de geografia. Vocês viram que vamos ter países em que vamos ter um grande crescimento demográfico, né, um elevado crescimento demográfico. Por outro lado, vai ter países em que a população está diminuindo, está envelhecendo, e em outros países em que o governo ele precisa ter um rigor em termos de controle da natalidade para poder evitar uma grande explosão demográfica. Até a próxima aula e um grande abraço!